Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos dar continuidade no estudo, do repertório, que é, de certa forma, requisito considerado por uma banca especializada em realizar é, provas para classificação de, de pessoas para determinadas vagas, né? Aquilo que é muito difícil se tornou possível e às vezes até fácil por conta da repetibilidade da execução e da aceitabilidade dessa gestão em processo de execução das vagas, né, dispostas, né, você das vagas e dos candidatos, né, dos candidatos para essas vagas. Então você executa uh, entre um edital e coloca as pessoas para rezar, para poder, de certa forma, rezar é um termo mais pessoal meu, mas orar, né? Criar uma oração executável nas suas vidas para se relacionar com aquilo que o edital expede em banca, né? Só que a gente consegue, quando a gente começa a participar dessa história, desse recurso, que é o concurso público, a gente começa a perceber que tudo é muito semelhante, né? Então não adianta você vir contextualizar com o argumento de que, não, mas espera aí, é que isso aqui diferencia disso. Não. Os editais, né? Você lê o edital, é um gênero textual. A organização do edital é um padrão, né? Cada coisa que está ali tem uma forma de comunicar com o pretendente e isso vem sido repetidamente, compulsivamente, intensivamente é, acordado pelas entidades responsáveis. E às vezes a gente até começa é, atentar-se para essas questões, né? Será que as pessoas elas estão conseguindo manter a qualidade, né, dessas edições, dessa elaboração, né? Será que as pessoas elas estão conseguindo saúde terminais para poder prestar os focos devidos para os respeitos, para os que dizem respeito a essas participantes, até porque os participantes eles não só dão dinheiro para participar, mas eles dão uma parte cerebelar, uma parte da organização da saúde deles que consome muito, né, essa descarga enérgica, né? Existe uma descarga aí, uma coisa de conseguir ou não, né? É um sim ou não, só que é um sim ou não que vai produzir uma descarga elaborada, uma descarga programada pela frente de imaginação que o candidato espera ter potencial de correr atrás, potencial de ser a partir da sua organização frente ao ingresso, né, à conquista. Então, a gente tem que começar a treinar mais a humanidade e elaborar coisas com mais humanidade do que matematicamente falando, sobre os conselhos que a matemática traz a partir da observação técnica
das pontuações, né? Então, eu sei que tem um lado dos editais que preza isso, até porque elas concordam com ahn, pontuações de dedicatórias, né? Por exemplo, a pessoa que ela tem mestrado, doutorado, sei lá o que, experiência de trabalho. Em alguns editais isso leva crédito, né? Então as pessoas elas começam a sair na frente. Mas em outros casos a gente tem que pensar que existem pessoas ali que não tiveram possibilidade de terem, né, esse tipo de estudo, né? E aí, e mesmo assim elas têm elas têm condições suficientemente para serem boas, né? Para terem a vitória nesse processo, né? Então, tudo isso é muito ostensivamente delicado e preocupativo, né? Porque a sociedade tem formado pessoas, muitas pessoas, a gente está falando de milhões de pessoas na sociedade que trabalham em função da sociedade com é, resquícios desse tipo de relação, com traumas ou relaxamentos desse tipo de processo, né? Ao mesmo tempo que você tem pessoas que sabem que vão passar, pois dominam as bancas, entre aspas, a gente até viu muitas na internet, assim, muitos vídeos dizendo: aprenda como dominar a banca. Coisa, né? E vídeos de pessoas que estão, de certa forma, é, preocupadas, né, com essas questões, né, por exemplo, de insistir, chegar lá na hora e não conseguir, né? Tem muitas coisas. É claro que tudo é muito subjetivo, muito individual para cada um de nós, né? Então a gente tem todos esses processos aí que volta e meia colocam a gente em gravidades de nós mesmos, né? A gente fica pensando assim, o que que eu fiz de errado? Por que que eu não consegui passar? Eu estudei tanto, né? Eu, poxa, o que tá acontecendo comigo, né? E aí, nesse processo de gravitação em si mesmo, a partir dessa função, a gente pode cair numa decrescente, né? Numa progressão, numa decreção do processo de crença, né? Crença nessa atividade. E aí isso é muito sério, porque isso pode prejudicar muito a saúde dos indivíduos. E as pessoas não ligam que isso faz parte da saúde. Trabalho, né? A gente tem lei que na lei garante, a pessoa ela precisa de ter recursos que garantam a estabilidade da sua vida, que façam com que ela consiga prosperar, que ela consiga ter desenvolvimento em vida, né? Tá lá no artigo dos direitos humanos. E aí, isso são coisas que muitas empresas fazem, empresas que trabalham em função do ser humano, da política consolidada aqui no país, Brasil, que é uma política que tanto tem menção à esquerda quanto à direita, tanto tem pessoas com ideias de extremos capitalismos, quanto pessoas com funcionamentos sociais. O próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem um lado social, né? Ele as leis, se você for parar para ler as leis do Sistema Único de Saúde, SUS,
você vai ver que existe ali um núcleo social. O social no sentido é, econômico, cultural, é, no sentido histórico dessa gestão. Então, isso é uma coisa meio que estranha, né? Como que o nosso país tem sido formado, né? A gente não chega a nenhuma afirmação, a gente fica uma hora pra cá, uma hora pra cá. A gente nunca entende como que a gente é, né? O que que a gente tem que investir. Porque a gente não sabe, né? De certa forma, a gente não tá bem definido das coisas, né? Digamos que o socialismo ele preza, né? A gente tem as teorias sociais, socialismo e a teoria do capitalismo e essa transversão, né? Que é o Brasil de certa forma, tem colocado muitas pessoas à disposição social em alguns momentos e à disposição capital. Então a formação das pessoas, se elas não tiverem na veia o sangue capital mesmo, tipo assim, porra, cara, eu vou crescer, eu vou ter minha empresa, eu vou empreender isso aquilo. A pessoa ela cai em domínio público, em concurso público. Ela nunca vai ter o sonho de se tornar milionária. Ela vai ficar presa no teto desse lado do Brasil. Por quê? Porque ela não gerou desde cedo essa raça capitalista que faz parte da definição capital. Então, como que a gente vive num país indefinido, né? Você olha para um lado, você vê, porra, capitalismo, tudo capitalismo. Você olha para o outro e fala, não, isso aqui é socialismo puro. Escola, educação, saúde, isso, né? E até algumas coisas no sentido comercial, né? Leis, burocracia, incentivos à agricultura. A agricultura não é agrônomos, né? Então é complicado. Eu acho isso uma desagradação para o ser humano que vive nesse país, porque se a sua família não tiver certeza, você cai nessa incerteza e muito provavelmente você vai virar um servidor público, um funcionário de alguém que teve certeza desde o início. Esse vai longe, você não vai poder. Vai ser sempre um funcionário dele ou um receitor dele, né? Você no final das contas vai pegar a receita comercial dele e vai tentar com a sua economia investir em alguma coisa para começar lá velho, depois que você juntou um dinheiro, alguma coisa nesse sentido para você, para sua família. É, é muito estranho. É um prejuízo enorme para o nosso país. Essa indefinição é um prejuízo enorme para a população, para as pessoas em processo de educação, para os filhos e filhas, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e vice-versa, né? Então, a gente tem que parar, né? E estabelecer, né, melhor essa entidade que, que vibra no país, que mora no país. A gente vai ser capitalista, a gente vai se guiar pelo espírito capital. A gente precisa de incentivar as pessoas desde cedo a procurarem os seus negócios, procurarem os seus meios de praticar suas ciências, suas inovações, suas tecnologias.
ou a gente precisa de desde cedo incentivar as pessoas à comunhão, à religião, à sociedade, aos direitos de igualdade, essas coisas, né? É, a solidariedade. O que você acha, né? Como que você quer limpar o país desde já? Essa limpar mesmo, né? Porque limpeza é cuidar de si mesmo a princípio e depois fazer aquilo que você puder pelo outro, porque se você faz por si mesmo, você já está fazendo uma grande limpeza, né? Você está deixando de ser um peso, você está limpando peso, sendo uma linha sem peso para o país, né? Então é isso, a gente precisa começar a pensar nisso, porque é muito desagradante você ver pessoas, ah, sei lá, com 30 anos de idade, sem saberem o que querem da vida, sem emprego, com, sem ajudar a família, sem condição nenhuma de se protestar por si mesmo, né? Porque não dá para levantar a cabeça sem emprego, sem, sem essa guia, né? Essa coisa que mantém. Então, aí qual que é a apelação? Eu tenho que voltar para a religião, para Deus, para isso, ou eu tenho que voltar para o desgaste trabalhístico, né? A escravidão entre aspas, ou até mesmo aquela competição entre empresas que às vezes até mesmo é, é, é ajuizada pelo governo, né? Ou seja, o governo ele vai lá e mesmo que a minha empresa esteja, eu vou lá e viro um competidor empresarial, abro uma empresa, crio metas, crio isso e aquilo, começo a ganhar muito dinheiro, aí o governo vai lá, de repente manda lá magia governamental e fala assim, ó, a empresa vai precisar disso, isso aquilo, e ela vai rebaixando a minha empresa para que a minha empresa fique com teto igual às outras, né? Por mais no Brasil acontece isso, né? É possível de acontecer isso. É, o poder governamental ele emite isso, né? Admite-se. Então é complicado, né? Essas questões, porque elas abalam muito, porque quando você aprende a ajudar uma pessoa, né, você às vezes fica querendo compulsivamente ajudar as demais. E aí você começa a entrar nessa órbita das ajudas. Porém, né, não é só de emprego, não é só de conselhos, não é só de pão que vive um homem em ajuda, né, em empurrãozinhos e vice-versa para lá, né? Então, bom, geralmente eu tenho esses costumes de começar em alguns casos os vídeos com desabafos, e eu elenco alguns temas com o vídeo que eu vou postar, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou continuar estudando uma banca, né? Onde ela tem ela dispõe itens para mim estudar para realizar a prova que ela vai dirigir, né, em questões com base nesses assuntos postados em edital dessa banca, dessa, sei lá, empresa que é que cria essas provas para o governo, isso aqui, ó, questões. E aí, eu vou continuar lendo e fazendo essa revisão aqui, né? Então, bora lá. Como eu estou estudando para um concurso de técnico em radiologia, né? Então, aqui o assunto
Vai ser técnico em radiologia. Ahn, Então aqui, ó, a gente tem o programa, né? Então várias matérias em um programa para realizar uma prova. E aí, geralmente as pessoas elas ficam anos e anos estudando essas matérias até passarem em uma prova, dependendo da pessoa e da sua sorte, digamos assim, na hora da realização da prova, na hora do dia, isso e aquilo. Porque tem várias coisas que estão nessa dependência, nessa classificação. Isso que é foda, velho. É muito foda essa parada. Bom. Então a gente parou no último vídeo, revisando aqui, ó, sistema do corpo humano, sistemas do corpo humano. E agora a gente entra aqui em equipamentos de raio-x. De raio-x. Raio-x a gente sabe que é uma energia que é superior às energias que a gente, de certa forma, convive. Né? É uma energia com taxa muito alta. Se a energia que a gente convive é assim, a energia do raio-x é assim elevado a muitas vezes, né? A um x aqui, ó, a um expoente que é superior a esse. Esse expoente superior que o nosso organismo não está acostumado, a gente não tem força superior, força X para relacionar com esse tipo de raio-x, com esse tipo de energia, o que acontece? Esse raio-x provoca no nosso organismo desorganizações. Só que, dependendo do tempo de exposição a esses raios-x, essas desorganizações podem ser muito baixas. Desorganizações baixas, pequenas, né, digamos assim. E aí a gente pega essa baixa aqui de desorganização e aí utiliza ela como ponto positivo para controlar um aparelho que emite esse tipo de energia. Beleza? E aí esse tipo de energia vai dentro dessa positividade nossa de construir um aparelho que produz um tempo de exposição dessas raios-x, será basicamente para promover a imagem diagnóstica. O que é a imagem diagnóstica? É uma imagem que serve de apoio para o médico se orientar. Só que, como a gente tem várias estruturas do nosso corpo, a gente tem várias estratégias de produção de imagem. E isso foi crescendo com o desenvolvimento desse sistema emissor de raio-x, desse equipamento, que é equipado com controle humano para que não saia do controle humano o tempo de exposição dos raios-x a um paciente. Coisa que já aconteceu por falta de resoluções técnicas, conhecimentos que hoje são obrigados, né, à sociedade de radiologia, técnicas radiológicas, ela obriga, né, o CNEM, o Centro Nacional de Energia, né, eu nem lembro os acrônimos, mas eles obrigam, né? E aí o que acontece? Essa estratégia de produzir imagem trouxe para nós equipamentos próprios, né? E esses equipamentos próprios a gente tem equipamentos próprios para odontologia, produções de imagens dos dentes, bucais, né?
E então esse equipamento ele é configurado para serviços odontológicos. A gente tem o raio-x médico. Desse raio-x médico a gente tem vários tipos, né? A gente tem os tipos de exame para avaliar fraturas, que são melhores para fraturas. A gente tem exames de raio-x médico para avaliar outras estruturas, por exemplo, o tomógrafo, e bem como outros planos. E a gente tem o raio-x médico para fazer cirurgias, né? Para olhar, de certa forma, percursos cirúrgicos, ou seja, dentro de vasos. Então, os raios-x eles têm sido utilizados para uma diversidade de técnicas, diversidade de aplicações médicas, para ser mais exato, bem como outras atividades que fogem ao poder médico, né, à medicina. Por exemplo, a gente tem o raio-x do aeroporto para inspecionar bagagens. A gente tem raio-x industrial. E essa industrial é para inspeção de soldas, inspeção de peças, inspeção, por exemplo, de peças em aeronaves, de tubos em fábricas, indústrias, para ver se os tubos estão rígidos, firmes, se as ligas estão legais, se a solda ficou boa. Então a gente tem raio-x para vários tipos de inspeções. A gente tem raio-x também rodoviário, né, geralmente em fronteiras, para ver se em alguns carros, né, no sentido estratégico da pesquisa, né, do combate ao tráfico, você pode fazer uma avaliação imaginológica desses veículos para procurar em locais específicos que o ser humano não consegue ver se tem drogas ou coisas ilegais entrando no país. Então você tem a segurança também sendo auxiliada pela tecnologia radiológica, né? Então a gente tem a radiologia funcionando para um monte de coisas, né? Eu acredito que para coisas espaciais também existem utilizações de tecnologias radiológicas, né, para produção de aeronaves, foguetes e tais, especialmente. Além de, não, é por aí. Então vamos lá, aqui, ó. Vamos digitar aqui no Google. Equipamentos de raio-x. Vamos dar uma olhada. Equipamentos de raio-x. O que a gente acha? Os equipamentos de raio-x são aparelhos que produzem radiação para a realização de radiografias. Fluoroscopia, então, fluoroscopia é um procedimento que é utilizado para ver o lúmen, né, dentro de vasos. E outros exames. Não, na verdade, fluoroscopia é outra coisa. Angiografias que é, né? Para obter imagens dinâmicas do corpo em tempo real. Então, isso aqui é imagens dinâmicas, por exemplo, dos órgãos se mexendo e tal. Então, você pode avaliar o movimento de órgãos. Só que a característica da fluoroscopia é que ela aumenta o tempo de exposição. Então, ela é utilizada somente em casos muito especiais e ela tenta ser utilizada o mínimo possível, né? E aqui, ó, eles podem ser fixos ou móveis ou portáteis. Isso falando dos equipamentos de raio-x. Então aqui a gente tem os componentes, né, dentro
do sistema emissor, que é o tubo de raio-x, transformador de alta tensão, colimador, carcaça protetora, mesa horizontal, ampola de raio-x. Beleza. Tipos de equipamentos, que é o que a gente estava colocando em frequência de atenção. Ó. Aparelho de raio-x convencional. Então, esse convencional é aquele raio-x que você vai, deita na mesa ou fica em pé e faz a radiografia do tórax, da mão, do gesso, né? Que você às vezes quebrou a mão. Equipamento em arco em C. Esse equipamento em arco em C geralmente em arco em C é o equipamento que vai para a sala de cirurgia. Né? Vamos pegar ele aqui, dar uma visualizada nesse equipamento. Que ele é um carro, né? Ele é um carro que precisa ser manobrado por um agente controlador desse carro, né? O que esse carro faz? Esse carro ele é um carro móvel que permite ser manuseado pelo motorista, condutor, digamos, o controlador desse carro, condutor. E esse condutor ele tem que usar das suas técnicas e do seu conhecimento de imagem e anatomia para promover entre a utilização desse arco, né, de raio-x, a imagem que o médico precisa, né? Ele tem que entregar, o serviço dele é servir a imagem que o médico precisa. Então ele precisa de entender de anatomia para fazer as localizações, por exemplo, das estruturas no corpo. Ele precisa de ter conhecimento de imagem para poder fazer o estacionamento aqui do arco. Ele precisa de ter domínio de todos esses expedientes. Então tem essas questões aqui. Mas é bem legal, né? Eu já no meu estágio eu já utilizei essa máquina aqui. Ó. É legal. Eu gosto bastante dessa parte. Aparelho de raio-x analógico de alta frequência fixo. Então esse aqui analógico de alta frequência fixo, eu não tô lembrado disso aqui. Aparelho de raio-x analógico de alta frequência fixo é um equipamento médico que gera imagens radiográficas de alta qualidade. Ele é usado para examinar estruturas internas do corpo que não são visíveis a olho nu. Vamos ver aqui. É um raio-x normal mesmo, né? Esse raio-x que fica na sala. Convencional. A gente tem outras, por exemplo, o mamógrafo. É assim que chama? É o aparelho de raio-x que produz imagem das mamas. Então, a gente tem o mamógrafo. Então esse mamógrafo é um exemplo de um aparelho que sofreu a partir da inteligência e da estratégia da eleição das mamas sobre os conhecimentos do médico para colocar, né, tecnologia, oferecer tecnologia a um aparelho distinto do convencional para realizar exames da mama com maior qualidade. Então tá vendo? Ó, esse é um exame que permite o posicionamento e a série de imagens mais padronizadas para o exercício dessa profissão e para avaliação médica, que isso é muito importante. Aí vamos pegar aqui, ó, raio X de aeroporto. Geralmente os concursos públicos não cobram isso, né? Mas é basicamente essa máquina aqui, ó. Só se fosse um concurso público sei lá, para trabalhar no aeroporto, né? Agora vamos ver. Aparelho de raio-x
para inspecionar veículos. Olha que legal, né? A gente tem vários, né? De vários tipos. Só que existe um grandão, ó. Existe um que tem até uma rampa, ó. O carro passa e o aparelho faz a imagem. Tem até uns que são móveis nesse sentido. Polícias de outros países mais desenvolvidos costumam utilizar em suas fronteiras, né? Eles têm um caminhão que se arma, né? Quer ver? Caminhão que de raio-x. Vamos ver se a gente acha. Aí, ó. A gente tem mais ou menos uns negócios assim, ó. Vê. Aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. É tipo um andaime assim. E aqui tudo não. Ah, aqui é pra fazer de caminhão, né? Fronteira. Então tem uma série de questões, né? Raio-x. Ductos. Não, ductos. Canos. Não, não. Raio-x de aeronaves. Vamos ver. Então. Esse aqui se a gente acha alguma coisa. Aqui a gente tem exemplo aqui, ó. Raio-x de peças. Inspeção por raio-x industrial. Que é um exemplo. Tem várias áreas, então é muito grande, né? Tem raio-x forense, a gente que não viu, né? Raio-x forense. Acho que é assim que escreve. Raio-x forense é uma técnica radiológica que utiliza métodos científicos para ajudar a solucionar crimes. Então o camarada fica lá radiografando cadáveres de certa forma, só que com a disciplina, com o exercimento dessa radiografia, desse trabalho, com base na resolução de crime, né? Então esse camarada vai adquirir conhecimentos criminológicos, né? Isso aqui é uma outra realidade da vida, né? Haja estômagos, né? Para substituir aqueles que vão sendo desagradados com esse exercício da profissão. Mas é o preço, né? A gente vai adquirindo exposição, né? Para esse serviço. Então vamos lá, equipamentos de raio-x, fatores de exposição radiográfica. Vamos lá, o que é? São fatores de exposição radiográfica. Vamos ver. São fatores de exposição radiográfica. Então vamos lá. Fatores de exposição radiográfica é tudo aquilo que atua para a geração da imagem, para a disposição da imagem, da radiografia. Então toda a radiografia que a gente faz tem uma certa receita. É assim mesmo. Só que a receita ela é pedida pelo ser humano. O ser humano, ele emite a receita, né? Na verdade, o ser humano que vai ser radiografado, ou a parte que vai ser radiografada, que vai gerar uma radiografia para nós, ela vai dizer, né, mais ou menos quais são os fatores que ela quer. O que são fatores, então? São aquilo que toda radiografia tem. Então, toda radiografia, já vai anotando aí na brincadeira, toda radiografia tem fatores radiográficos. Só que
O que muda de um para outro vai ser o objeto radiografado. Ele vai dar as medidas dos fatores. E nós, de certa forma, nós no sentido os tecnólogos em radiologia, técnicos em radiologia, precisarão, né, de levantar em controle de sua sabedoria e desenvolvimento, de sua atividade, vão ter que levantar as medidas com base no objeto para serem configuradas no sistema, na máquina, e serem empregadas no exercício da exposição radiográfica do objeto. Então existem várias áreas aí que envolvem fatores, né? A gente tem os fatores de segurança, fatores, né, que não é o tema, fatores de posicionamento, né? E os fatores radiográficos que vão dizer, de certa forma, quantos de raio-x precisa para o objeto. Então, o objeto ele vai pedir, olha, para você, se você quer me ver desse jeitinho, você precisa me dar X medida. Nha. O técnico tá aqui, ele olha, assente, joinha. Ele faz assim, ó. Beleza. Tá joia. Não sei desenhar não. Tá joinha. Tá joinha. Beleza. Ele vai lá na máquina e pega o raio-x e clica lá no botão. Fala assim, ó. Dá o que ele quer. E dá-lhe a ele. E aí gera a imagem. Imagem X. Certo? Mas para esse X acontecer na medida certa, tem-se os cálculos, né? Que entra para a área da física radiológica. Então aqui é que a gente entra com o entendimento de Demócritos, de Dalton, Rutherford, quem mais? Thomson e a galera toda aí desenvolvendo, né? Concessivamente esse destino, né? O destino de possuir configuração para esse tipo de controle em uma engenharia de sistemas, né? Em um sistema com definição dessa quantitativo para um organismo, né? Então existe muito sujeira e muito sangue sacrificado para a gente chegar nesse cálculo, nessa via de responsabilidade em acordo com o serviço radiológico. Os fatores de exposição radiográfica são miliampere. Então a gente vai comunicar aqui, ó, miliampere. MA. Tempo de exposição. Então, tempo de exposição, que é o T. E a kilovolt. Kilovolt, que é a carga de volts aplicadas pela diferença de potencial do cátodo. A distância foco-filme. Distância foco do filme. Então, essa distância foco-filme é assim, ó. A gente tem o foco, é aonde sai a energia. O filme é aonde que a energia vai ser pregada, né?
aonde que a gente vai colocar esse prego, esse emprego, na verdade, das radiações. Esse emprego das radiações. Então a gente tem um prego aqui e a gente sabe que o raio-x ele sai assim, ó. A gente tem um raio central que é o mais forte, pá! E aqui a gente tem um decaimento desse raio. Só que além de ter esse raio central aqui, a gente tem um decaimento para um lado que é menor do que o outro, que é o lado anódico. O anodo ele tem uma redução de radiação em relação ao cátodo, né? A gente chama isso de efeito anódico. Quer ver? Efeito anódico, para ver se eu não estou falando nada errado. Altera a energia cinética dos elétrons em fósforo raio-x. Esse efeito é responsável pela qualidade das imagens radiográficas. O tubo de raio-x produz dois polos, cátodo e anodo. Os elétrons interagem com os átomos, absorve parcialmente os elétrons, diminuindo a quantidade de radiação. Então esse é o efeito. Ó. O anodo ele absorve parcialmente os elétrons, diminuindo a quantidade de radiação que sai dos feixes. Então, além de a gente ter o máximo aqui no meio, a gente tem uma curva para um lado que decai mais do que a outra, que é a curva anódica, né? Então, essa é a margem escalar de orientação na hora de desenvolver a técnica radiológica que está descrita nas receitas que um tecnólogo carrega, né? Ou seja, os posicionamentos. Além disso, ele precisa de ter noção da massa e a interação dos feixes, fótons, com a massa. Então a gente tem fótons sobre massa. Então, quanto maior a massa, maior a necessidade de fótons para atravessar a massa, né? Então existe uma proporção aí de fótons em massa, né? Ou seja, então você consegue ser muito mais atencioso em relação a isso para na hora de servir até mesmo a imagem te denuncia. Então você não pode ter tipo assim, desculpa para mexer nisso daqui porque você vai ser denunciado com a imagem que você causar, né? A alta exposição ou a baixa exposição, o maltratamento de seleção, disso que a gente chama de fatores de exposição, faz com que você se torne um criminoso e até um tecnólogo ruim. Criminoso no sentido de aumentar a radiação no paciente. Quilovoltagem, então, vai ser a força com que a energia sai, né? A energia é o vetor força de disparo, digamos assim, é o quanto de força tem. Miliamperagem, o miliampere é o quanto de energia tem. Quanto de energia, quanto de força e o tempo é o quanto de tempo tem, né? Então você tem a força, a energia, né? Por exemplo, você produz um tanto de energia e aí você emite ela com tanta força, né? E existe, por exemplo, às vezes se você colocar uma baixa energia aqui e uma forçona, essa baixa energia com essa força grande pode ser capaz de gerar uma imagem ótima. Então, ou você coloca um miliampere alto e um kV baixo, você também pode gerar uma imagem ótima. Por quê? Porque depende da estrutura que você está radiografando e isso pode fazer com que você mexa na qualidade da imagem
e reduza o dano, né, a partir da radiação, da interação da radiação com o paciente. Porque isso produz a sensibilização do filme de raio-x, que é a quantidade de raio-x que atingem o filme. Então isso aqui vai mexer na quantidade de raio-x que atinge o filme. Então em algumas estruturas você precisa de uma quantidade maior e uma quantidade menor, né? Quantidade de raio-x, tempo e energia do feixe de raio-x, que é a energia do feixe, né? Então é a energia que o feixe vai ter na hora de disparar. É como se fosse um arco e flecha, aqui, ó. A energia, então, o KV é o quanto você consegue puxar esse arco para trás aqui, ó, para produzir uma maior energia com base nesse puxo, né? Você puxou o arco aqui, ó, pá! E na hora que você soltou ele, ele foi assim, ó. Era para ele vir até cá, só que ele veio até aqui e o arco foi no lugar. Então é isso aqui é o KV. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua a rondar essa banca, né? E nos alinhar de certa forma com ela, né? Para a nossa melhoria relacionada na hora de resolver as questões que ela vai emitir no dia da prova. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!